Fala pessoal, beleza? Vamos chegando aí. A gente vai começar a nossa aulinha. Comentem aí qualquer coisa, se estiver tudo certo, se tiver algum problema também, é claro, em relação à transmissão, né, em relação ao áudio, tá? Então a gente vai continuar falando sobre termoquímica. Hoje vai ser a nossa última aula sobre termoquímica. A gente vai começar fazendo alguns exercícios de entalpia de ligação. Depois, na sequência, a gente vai para a lei de Hess, tá bom? E aí a gente faz os cálculos, tem alguns exercícios também. Vocês têm aí, né, com vocês o material, tem os slides que eu vou utilizar aqui agora, né, tem os exercícios, então eu vou fazer no quadro junto com vocês, tá bom? Vamos ver se está tudo ok aqui. Ó, tô online. E aí é só mandar uma mensagem, qualquer coisa. Certo? Vamos lá então? Começar a aula aí, tá? Qualquer coisa vocês me mandem uma mensagem que eu vou olhando aqui rapidamente, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vou fazer o seguinte, vou relembrar vocês sobre a entalpia de ligação bem rapidinho, como é que a gente faz o cálculo e a gente já parte para o exercício, tá? Na sequência. Eu acho que assim fica mais fácil, né? Que senão a gente já começa com o exercício, de repente você esqueceu como é que faz a análise e aí fica meio perdidão, né? Bom, então a gente vai trabalhar aqui, né, na aula de hoje, e relembrando vocês, né, entalpia padrão de ligação. A gente representa pelo símbolo delta H, a bolinha que significa padrão e o Lzinho de ligação, tá? A gente representa assim. O que é isso? É a energia necessária para quebrar uma ligação. Então você vai ter tabelas como essa daqui, ó, informando os valores da ligação. Ou seja, carbono-carbono, para eu romper um molde de ligações carbono, simples carbono, eu preciso absorver então 83,2 kJ, isso para um mol. Ou 347,8, perdão, 83,2 quilocalorias, ou 347,8, tá? Então, são só formas de representar, tudo bem? Então, para quebrar, você precisa fornecer calor, claro, a ligação vai absorver esse calor, essa energia e vai romper, tudo bem? E aí, quando você forma uma nova ligação, você libera energia. Quanto? É o mesmo valor. Então, ó, basicamente é o seguinte, pegando este exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó, hidrogênio, tá mais fácil, seria a molécula de H2, né? Então, para eu romper esta ligação de hidrogênio, simples hidrogênio, que é uma quebra homolítica, vem um elétron para cada hidrogênio. Então, para formar os radicais, a gente precisa absorver aí, vamos ver o valor, 104,2 quilocalorias, isso por mol, tá? Então, esse aqui é o ΔH padrão de ligação, 104,2. Então é a energia necessária para você quebrar esta ligação, tá?
É claro que os valores vão ser diferentes para as ligações diferentes também entre átomos, né? Agora, se eu fizer o contrário, ou seja, eu juntar esses radicais, tá? Cada hidrogênio tem um elétron apenas, eu juntar eles formando uma ligação covalente, o que acontece? A gente libera calor. Quanto? O mesmo valor. Então, ó, o meu ΔH aqui, ó, vai ser menos 104,2 quilocalorias. Lembrando, né? Quando a gente inverte a reação, a gente troca o sinal. Então a gente vai utilizar isso bastante na lei de Hess, que a gente já vai falar daqui a pouco. Então, ó, basicamente, o que você tem? Né? Você tem reagentes, eles reagem, claro, e formam os produtos. Como é que eu vou definir, então, o ΔH da reação? Simples, ó. Em relação aos reagentes, você fornece energia, as ligações vão receber essa energia e elas se quebram. Então aqui, nesse primeiro momento, ocorre a quebra das ligações. Tá, para quebrar as ligações é necessário o que então? Absorver calor. Então se absorve, o processo aqui é endotérmico. Energia entra no sistema. Então vou colocar o maisinho aqui, ó. Ó, para quebrar não é positivo. Já nos produtos vai ocorrer a formação de novas ligações, tá? Então a gente forma novas ligações. Sendo assim, para que isso ocorra, né, você libera a energia. Então aqui no caso você vai liberar calor, processo vai ser exotérmico, ou seja, sinal negativo para representar isso. Tá, e o meu ΔH? Meu ΔH vai ser o saldo disso tudo. Tá? Então reparem que a gente vai absorver uma certa quantia e vai liberar outra certa quantia de energia. O saldo disso é o seu ΔH. Se for positivo, ΔH então é endotérmico. Se o saldo for negativo, ΔH é exotérmico. Simples assim, já deu para relembrar aí, né? Vamos para o exercício? Opa, passei demais. Vamos fazer esse da Whey primeiro? Daí eu volto no outro, tá? Aí eu volto no anterior que tem vários. Vamos fazer esse da Whey primeiro, tá? Pessoal, qualquer coisa vocês mandam mensagem aí, tá bom? Então eu vou apagar isso aqui e a gente vai fazer esse exercício da Whey, tá? Só para assinalar as corretas. Pessoal, lembrando, né? Já pega o papel aí pra gente fazer as contas juntos, tá? Então vamos lá. Na 01, ele diz o seguinte: quando um processo endotérmico ocorre em um sistema a pressão constante, esse sistema absorve calor do ambiente e sua entalpia aumenta. Está certo ou está errado, pessoal? Ó, isso não precisa nem da ligação, né? Não precisa nem saber. Isso aqui é conceito básico de termoquímica. Então, ó, quando o processo é endotérmico, vamos lembrar aqui rapidão, ó. Como é que é o gráfico para uma reação endotérmica? Você vai ter o reagente, certo? Uma certa entalpia. Então, ó, entalpia do reagente. E no processo endotérmico ocorre a absorção de calor. Então, endo absorve calor. Se você absorve calor, o seu produto agora passa a ter uma entalpia maior, ou seja, a entalpia do produto é maior que a do reagente. Por quê? Porque a diferença, ó, se eu pegar aqui, sei lá, 100 e aqui 50, já dá para perceber que o meu ΔH vai ser quanto? Entalpia dos produtos, que é final, 100 menos inicial. Reparem que já a minha resposta vai ser positiva, o que me mostra que isso aqui é um gráfico para uma reação endotérmica. Então, absorve. Agora vamos entender o que ele disse aqui.
Quando o processo endotérmico ocorre em um sistema a pressão constante, esse sistema absorve calor do ambiente, certo? Ele vai absorver calor, ótimo, tá? E sua entalpia aumenta. Reparem que a entalpia realmente aumentou após o processo. Então a 01 tem que estar correta, tá? Então, bem facinho aí. 02. O ΔH de uma reação depende do estado físico dos reagentes e dos produtos. Pessoal, certo essa também. Quer ver? Ó, vocês vão lembrar sobre isso. A gente falou, né, um pouco antes em relação, por exemplo, a formação de água. Você pega lá, você tem, então, ó, qual que é a diferença? Você tem água no estado sólido, líquido e gasoso. Claro, para você passar de um estado para o outro, o que precisa? Não precisa absorver calor? Não precisa absorver calor? Pensa na água, né? Você é a água agora, tá? Então você está no estado sólido. Você recebe calor, você absorve calor, processo endotérmico. Portanto, a energia aumenta, consequentemente você troca de estado físico para líquido. Tá certo? Continua recebendo calor, processo de novo ainda endotérmico. Você recebeu uma certa quantia, passou para o estado físico gasoso. Então, em relação à entalpia, que é aquela energia interna, né? Quem vai ter uma entalpia maior? A entalpia maior vai ser da água gasosa. Então, há um aumento da entalpia nesse sentido, tá? Então, aqui vai ser a entalpia maior. Vou colocar aqui, ó, maior H, maior entalpia, tá? No caso da água sólida, menor entalpia, certo? Beleza. Qual que é a reação de formação da água mesmo? H2 mais meio mol de O2 formando H2O. Tá, mas essa água ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Tem diferença? Claro que tem. Quer ver? É uma reação exotérmica, certo? Não importa o valor. Ah, eu não lembro o valor de cabeça. Nem eu lembro de cabeça agora também. Tá? Mas não importa também. Reparem o seguinte. Eu só sei que é exotérmica. Isso, pelo menos eu sei. H2 mais meio de O2 vai valer 0. Aí você fala, mas por que vai valer 0, professor? Lembra que, né, ΔH padrão de formação, na formação de 1 mol de uma substância composta a partir de substância simples, né, no estado padrão, a substância simples vale 0. Lembra disso? Então aqui, ó, isso aqui valeria tudo 0. Tá? Beleza, então isso aqui é 0. Claro, você vai formar, você tem 3 possibilidades de formar água sólida, líquida ou gasosa. Vou colocar aqui, ó. Então, você percebe que tem diferença na energia? Tem diferença. Por quê? Porque o seu produto já vai apresentar uma pequena diferença na entalpia. Tá? Então ali, ó, o ΔH de uma reação depende do estado físico dos reagentes do produto. Aqui você já lembrando já serve. Para facilitar, quem tem entalpia maior? Tá? Quem tem entalpia maior? Vai ser a água gasosa, líquida e sólida. Óbvio que se você formar... Perdão, aqui eu inverti, né? Tá? Se você formar água gasosa, claro que a liberação de energia vai ser menor. Por quê? Porque dentre as 3 é a que vai ter maior entalpia. Depois a líquida e depois sólida. Então a sólida é que vai liberar mais energia, porque isso aqui é uma reação exotérmica. Então vai ter liberação de energia. Se caso você formar água sólida, libera mais. Se formar água líquida, libera um pouco menos. Água gasosa, menos ainda. Tá? Claro que não confunda, né? ΔH padrão de formação, a gente tem algumas condições lá, né? Temperatura, né, de 25 graus Celsius. Então, a gente vai ter a formação de água no estado líquido, tá? Beleza? Então, nesse caso, lembra disso aí. 02, então, está correta. Olha, já vai uma boa revisão hein, das primeiras aulas aqui. 04.
o ΔH de uma reação depende da quantidade de reagentes de produtos, certo? Lembra lá do saco de carvão. Poxa, se você pegar no saco de carvão e fazer churrasco, se você usar um, claro que queimando todo aquele carvão, pensa que você vai queimar de uma vez só, vai, queimou instantaneamente. Claro, você tem uma certa quantidade, 1 kg de carvão, vai liberar uma quantidade de energia. Se você tem 2 kg de carvão, né, queimando ao mesmo instante, óbvio que você vai liberar o dobro de energia. Tá? Então, quando ele diz o ΔH de uma reação depende da quantidade de reagentes e de produtos, sim, claro que a quantidade de produtos está relacionado à quantidade de reagente utilizado, né? Óbvio, né? Então, você tem que marcar isso também. Facinho, hein? Facinho. 08. A queima de 1 mol de carbono grafite libera a mesma quantidade de energia liberada na queima de 1 mol de carbono diamante. Pessoal, lembra lá do estado alotrópico, existe diferença? Existe. Inclusive, tá? Para a formação do carbono grafite, que é o estado alotrópico mais estável para o carbono, depois a gente tem o nanotubo, fulereno, grafeno, blá blá, um monte de coisa, e o diamante é um deles, a energia é maior, tá? Então, ó, o que você vai ter que lembrar? Eu devo ter esse gráfico aí. Deixa eu só voltar rapidinho, vou mostrar esse gráfico para vocês já. Não deve estar muito longe, não. Aqui, ó. Olha o gráfico aqui que eu queria. Inclusive, só volta rapidinho. Esse é o para água, ó. H2 mais meio mol de O2 formando água, vapor, ou seja, gasoso, líquido e sólido. Sólido liberaria mais energia, né? A diferença seria maior. Olha aqui os valores, ó. 292, 286, 242. Tá? E para o carbono grafite e diamante existe sim diferença, tá? Existe sim diferença. Eu vou mostrar o gráfico é muito mais fácil. Reparem que a gente vai chegar no mesmo produto se a gente queimar os dois, tanto carbono grafite quanto diamante. A gente chega no produto CO2, certo? Então o produto final tem a mesma entalpia, não importa qual reação você partir. Mas a variação de entalpia no processo muda. Então, ó, carbono diamante, ele tem uma entalpia maior que a do carbono grafite. A estrutura na qual, né, o carbono diamante é formada, ela é tridimensional, então requer mais energia para se ter aquela estrutura. Então, consequentemente, ele tem uma entalpia maior, essa energia interna maior. Por isso que ele está um pouco acima. Carbono diamante está acima do carbono grafite em relação à entalpia. Então, quando ocorre uma reação, que é a de queima, né, reparem que para você chegar no mesmo produto, que tem uma mesma entalpia, óbvio, você já percebe que a diferença de ΔH, né, de entalpia, vai ser maior para o carbono diamante. Tá? Então, quando a gente volta lá no exercício, opa, cheguei. Opa, passei demais, hein? Dando spoiler para vocês aqui. A queima de 1 mol de carbono grafite libera a mesma quantidade de energia liberada na queima de 1 mol de carbono diamante? Não, são energias diferentes, tá? Pouca coisa, mas é diferente. E a 16, essa sim trata agora de entalpia de ligação, bem simples, olha só. Se a energia da ligação carbono simples carbono é de 348 kJ por mol, ou seja, para você quebrar carbono simples carbono, 1 mol de ligação, você precisa absorver 348 kJ. Beleza, já me deu essa informação. Pode-se concluir que a energia da ligação carbono tripla carbono é 1044 kJ por mol. Reparem que 1044 vai ser 3 vezes os 348. Né? Se eu multiplicar aí por 348 vezes 3 vai dar o 1044, certo? Então, aí você fala, poxa, professor, então tá certo. Não, não está certo. Lembra que eu falei na aula anterior que os valores são diferentes. Não é porque eu tenho uma ligação simples carbono e carbono que uma ligação dupla vai ser o dobro do valor.
tá? E uma ligação tripla vai ser o triplo. Não! Né? Você tem que entender que eu tenho ligações sigmas, que eu tenho ligação pi, então a energia necessária para romper isso aí é um pouco diferente. Tá? Então a gente tem diferenças nesses valores. Ó, vou só voltar a tabelinha aqui para você ter uma noção. Tá aqui, ó, carbono simples carbono 347,8, carbono dupla carbono 613. Reparem que não é o dobro, né? O dobro bateria lá em quase 700, tá? Então dá 613, pouco menos. Por quê? Porque eu tenho ligação sigma, eu tenho pi. E a tripla? 838. Também não é 3 vezes, né, o valor da carbono simples carbono. Então existe diferença, tá, entre as ligações, mas não quer dizer que uma dupla é o dobro do valor de uma simples entre os mesmos átomos. Não, tá? Muda esses valores, então toma cuidado. Então a alternativa 16 está errada. Então correta aí só 1, 2 e 4. Agora vamos voltar aqui, volta um slide. Temos 3 exercícios para fazer os cálculos. Vocês vão pegar e vão fazer junto comigo, tá? Eu vou só apagar o quadro e a gente vai fazer junto, tá bom? Que eu acho que é importante, tá, vocês fazerem esses exercícios para sanar qualquer dúvida. Eu não consigo mais ter acesso à quantidade de pessoas que eu consigo ver, né? Mas qualquer coisa, vão me falando aí. Bom, então vamos lá. O exercício primeiro aí, que seria o da Mackenzie, está lá em cima, né? Tá aqui. Então ele diz o seguinte: levando-se em conta somente o aspecto energético, o melhor combustível dentre os álcoois mencionados na tabela ao lado apresenta entalpia de combustão igual a... daqui seria a entalpia de padrão de formação. Não é esse que eu quero fazer. Vamos fazer o segundo e o terceiro, tá? A gente já fez alguns exercícios sobre entalpia padrão de combustão, né? Então, vamos pular esse aí já, tá? Então vamos ser esses dois aqui, ó, do meio e de baixo. Então, ó, calcule a variação de entalpia na reação 2HBr que forma 2HBr mais Cl2 formando como produto 2HCl mais Br2. Eu quero determinar, conhecendo as seguintes energias de ligação, todas as mesmas condições de pressão e temperatura, qual que é o ΔH dessa reação. Então vamos lá. Pessoal, fazer junto com vocês aí, né? Então pega o papel e vamos fazer. Tá? Primeira coisa, monta esqueminha, tá? Monta esqueminha. Olha que legal. Você tem que quebrar isso aqui, não tem? Então você vai absorver, a energia vai entrar no sistema. Quando você formar isso aqui, você libera. Então o saldo disso é o ΔH, beleza? Então você tem os valores. Para quebrar a ligação entre hidrogênio e bromo, absorve 87,4. Para formar, libera 87,4 para cada mol. Então vamos lá. Aqui eu tenho, vou desmembrar para vocês. Ó, o que é o HBr? É hidrogênio simples bromo. Olha como várias coisas da química estão implícita, né? Se você não souber montar as ligações, já era, tá? Mas eu tenho certeza que vocês já estão craque nisso, né? Então você tem hidrogênio, temos um elétron na camada de valência, o bromo, né? Ele tem da família 7A, então você tem que ter a tabelinha em mãos, né? Então ó, você tem que ter tabelinha em mãos, aí você vai olhando, né, para montar caso você tenha alguma dúvida. Família 7A, então tem 7 elétrons camada de valência, faz um compartilhamento, beleza, HBr.
você sabe que você tem aqui, ó, 2 mols desse cara. Então você tem que quebrar esta ligação. Tá? Da mesma forma que você também tem que quebrar a ligação entre cloro simples e cloro. Então você também tem que quebrar. No caso você tem 1 mol. E vai formar... Então ó, vamos montar isso aqui primeiro? Vamos montar o esqueminha? Quanto que eu preciso absorver para quebrar a ligação hidrogênio-bromo? 87,4 quilocalorias, né? Isso para cada mol. Poxa, para cada mol eu tenho 2, então eu vou multiplicar esse valor já por 2, tá bom? Não só isso, mas eu vou somar com a energia necessária para quebrar cloro simples cloro, que é de 57,9 quilocalorias. Pronto. Esta é a energia necessária para quebrar as ligações. Então, ó, processo endotérmico. Mas na hora que você forma o produto, você está formando 2 mols de hidrogênio simples cloro, que é a ligação. Então, ó, o que você tem que fazer? Entrou energia no sistema. Isso aqui é positivo. Você agora vai somar com o que vai ser liberado. Quanto que vai ser liberado? Você está formando 2 mols, 2 mols da ligação hidrogênio e cloro. Hidrogênio e cloro está escrito aqui 103,1, mas a informação está positiva. Mas por que está positiva? Porque ele está te dando uma tabela na qual que para quebrar a ligação hidrogênio e cloro você absorve 103,1. Só que aqui você está formando. Então, como você está formando, você libera o mesmo valor, 103,1 quilocalorias. Eu não vou colocar aqui a unidade, porque senão não vai caber, tá? Isso é por mol, então eu tenho que multiplicar por 2. Somar com quem? Você não está formando só HCl, mas também bromo simples bromo. Então, ó, para quebrar a ligação bromo simples bromo é 46,1, mas você está formando, então você vai liberar isso aqui, ó, menos 46,1. Certo? Tá aqui montadinho. Bom, você sabe que tudo isso aqui é o seu ΔH. Não dá para eu colocar aqui, mas tudo isso aqui seria o ΔH da reação, que é o saldo. Pronto, só fazer a conta. Então, vamos lá, né? Faça a conta aí rapidinho aí. Vou usar a calculadora até para ser mais rápido aqui. Fazer direto. Duzentos e 232,7. Bom, isso aqui foi a energia necessária para quebrar, certo? Processo endotérmico. Agora, para liberar, que é o processo exotérmico, você liberou quanto? Então, ó, 103, ponto 1. Aqui deu 252,3, né? Só que essa energia ela é negativa. Lembrando que isso aqui é o saldo, então tudo isso aqui é o seu ΔH. Se você fizer a soma aí, vamos só fazer descontar, né? Vai dar 19,6. Pessoal, negativo ou positivo? Olha, 232 que entrou no tempo para quebrar, 252 liberou de energia para formar. Então, óbvio que você libera mais do que absorve. Portanto, seu ΔH é negativo. O que mostra que esta reação ela é exotérmica no final das contas. Você vai formar o seu produto e ainda vai liberar 19,6 quilocalorias de energia. Processo esse exotérmico.
tá? Fácil, não? Conseguiram fazer aí? A internet deu uma travada aqui, mas já aparece aqui para ver se vocês mandaram alguma coisa, tá? Quiserem dar uma olhada no que eu fiz, conferem as contas aí, ver se está tudo certo, se eu não errei em nada também, né? De repente passou alguma coisa despercebida, mas acredito que está correto. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando aí, próximo exercício. E aí a gente já vai para a lei de Hess. Nos próximos 30 minutos. Vou apagar aqui então. Facinho, né? Agora vamos para o último aqui, ó. Vai ficar mais fácil ainda que agora que a gente já fez o primeiro, tá? Não tem segredo. Então, ó, o que você tem que tomar cuidado, que eu sempre falo, né? São formas de determinar o ΔH. Então, através das ligações, eu não faço entalpia final menos inicial. Toma um pouco de cuidado. Se você fizer isso, você erra, né? Nas jogadas de sinal. Repara que você tem que somar aquilo que entrou e aquilo que saiu. Beleza? O saldo disso vai ser o seu ΔH. Fechou. Bora lá para o último exercício. Ele me dá uma tabela, né? Com entalpia de formação. Também entalpia de formação. A gente já falou disso aí, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para a lei de Hess então, né? Porque esse aqui a gente já fez alguns exercícios antes, né? Na aula anterior. Então vamos para a lei de Hess, e aí se sobrar tempo, a gente volta nesses daqui, tá? Porque eu tenho alguns exercícios também de lei de Hess que são legais de a gente resolver. Então eu vou preferir deixar para o final esses outros aí. Olha, tem mais um aqui, esse está mais legal. Acho que está pequenininho, né? Mas vai dar para perceber. Então, ó, da Cefet Rio de Janeiro, a gente consegue fazer rapidinho, tá? Então ele diz o seguinte: a BMW testa veículos movidos a hidrogênio e antecipa uma novidade que chegará ao mercado no futuro. A indústria aposta no hidrogênio como um dos mais promissores substitutos da gasolina. Ele não depende de reservas estratégicas e é facilmente obtido com a quebra da molécula de água. Em vez de dióxido de carbono, o escapamento expele água. O hidrogênio pode zerar a emissão de poluentes por veículos no futuro. Com base nos dados da tabela ao lado, qual a variação de entalpia, ou seja, o ΔH, da reação? 2 mols de H2 mais 1 mol de O2 formando 2 mols de água. Qual que é o ΔH dessa reação? Então, ó, facinho, galera. Hidrogênio, simples hidrogênio. Então, você tem 2 mols de hidrogênio, simples hidrogênio, mais 1 mol de oxigênio, dupla oxigênio. Então, para você dar aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, você tem a tabelinha. 437 kJ por mol. Então, ó, vamos lá. Faz o esqueminha. Então, ó, você absorve 437 kJ por mol. Mas você tem 1 mol? Não, você tem 2. Então, ó, esse valor eu vou multiplicar por 2 já. Só coloquei o maisinho aqui para a gente lembrar que você está absorvendo. Além disso, você também está quebrando a ligação oxigênio dupla oxigênio, que é 494. Então, você absorve 494 para quebrar. Pronto. Montei aqui meu esqueminha. Em meu esqueminha, eu tenho a energia que eu utilizei para quebrar. Absorvi. Ó, o maisinho só para representar isso. Claro, agora eu formei 2 mols de molécula de água. O cuidado é agora, hein? Cuidado é agora. Por quê? Porque para formar a ligação hidrogênio simples oxigênio, eu vou liberar, né? Quanto? Tá aqui, ó, 463. Então vou até escrever, ó. Vou liberar 463 kJ. Isso para cada mol.
tá? Cuidado. Quantos mols você tem em 1 mol de moléculas de água? Você não tem que formar essa ligação e essa, não é? Então, para formar 1 mol de moléculas de água, você tem quantos mols de ligações hidrogênio-oxigênio? 1, 2. De novo, reparem que para uma molécula de água, uma molécula, quantas ligações você tem hidrogênio-oxigênio? 2. É o dobro. Então, para 1 mol, você teria 2 mols de ligações. 1 mol de molécula. Como você tem 2 mols de moléculas de água, quantos mols de ligações você vai ter aqui? 4 mols de ligações oxigênio simples hidrogênio. Por que 4? De novo, você tem, para cada mol, você tem 2 mols de ligações hidrogênio-oxigênio. Como você tem 2 mols, então vai ser 4 mols de ligações. Então vamos multiplicar isso aqui por 4. É aqui onde um monte de gente erra, tá? Na hora de montar esse esqueminha. Então, cuidado, tá? Então, reparem que isso aqui engana a gente. A ligação é a mesma. O que você pode fazer às vezes? Poxa, peguei um composto orgânico grande. Aí eu tô lá, né? Tem um monte de carbono e hidrogênio, um hidrocarboneto, por exemplo. Quebrei 4 ligações carbono e hidrogênio. Mas no meu produto formado eu formei 4 ligações carbono e hidrogênio. Então você já pode cancelar. Essa é uma dica para facilitar a sua conta na hora da prova. Né? Por quê? Porque você absorveu aqui a energia necessária para quebrar 4 mols de ligações carbono e hidrogênio, mas aqui você liberou, no produto você liberou, né, a energia e o calor para formar 4 mols de ligações carbono e hidrogênio. Então você cancela, tá? Isso na hora do vestibular, por exemplo, você precisa fazer mais rápido, por causa do tempo, isso facilita um pouco. Mas inicialmente, tá? Coloca tudo, né, os valores, depois você vai percebendo isso daí, só pelos números aqui você já vai perceber, tá bom? Então, absorvi para quebrar, liberei para formar, já até deixei o negativo ali. O saldo disso, né, que eu somei, quantidade que entrou, quantidade que saiu é meu ΔH. Vamos para a conta. Então, pegar a calculadora aqui, vou multiplicar já 2 vezes 437. Aí você fala, pô, professor, mas lá não vou ter calculadora. Realmente não, né? Mas aqui é só para ser rápido mesmo, para a gente aproveitar o máximo da aula. Aqui vai dar mais 1.368 de vida. E quanto que eu liberei? Então, 4 vezes 463. Liberei 1.852. Já dá para perceber que o meu ΔH vai ser negativo. Você está liberando bem mais do que absorvendo. Então, só vou descontar aí. 1.368 vai dar ΔH igual a menos 484 kJ. Certo? Será que eu errei alguma conta aí? Mas espera lá, já saquei. Ele quer saber o ΔH da reação em kJ por mol de água. Não está errado isso aqui não. Aqui, é a energia liberada para quantos mols de água? Para 2 mols de água, não é? Está aqui, 2 mols. Então, para 1, quanto é que ficaria? Menos 242 kJ para cada mol de água formado. Beleza, então vai ser a resposta B, B de bola. Pô, eu poderia então simplificar aqui em cima? Poderia, né? Eu deveria ter feito isso, mas foi legal ter feito isso aqui, deixado, para que vocês não esqueçam de multiplicar isso daqui. Mas eu poderia simplificar, né? 1 meio e 1. ΔH daria por mol, né? Já que ele pede por mol, ele não pede desta reação específica, mas ele pede da formação de água para cada mol de água, que eu tenho 2 mols de água. Então ele tenta nos enganar no primeiro momento, né? Cuidado aí, pessoal.
né? O Whey gosta de fazer isso também, né? Tentando nos enganar. Então tem que ficar sempre muito atento. Tudo bem? Seguindo aí, lei de Hess agora, né? Assunto bem interessante e a gente utiliza muito. Ó, para quem vai fazer até o Enem, né? O Enem adora cobrar termoquímica. Quando ele fala termoquímica, ele adora, né, determinar o ΔH através da lei de Hess. Então aparece bastante no Enem também, né? Na UEM aparece bastante também em relação à termoquímica, né? Quando aparece lei de Hess, é uma das mais utilizadas em qualquer vestibular. Então, agora fica super fácil, né? A gente vai brincar com essas reações, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Bom, o que é a lei de Hess? Eu tenho esse esqueminha aqui, é mais fácil a gente perceber, tá? Bom, vamos lá. O que a gente percebe aqui, pessoal? A gente está partindo de carbono grafite mais O2 e vai formar CO2, certo? Mas olha só, nem sempre, né, a reação vai tomar um único caminho. As reações elas podem tomar caminhos diferentes, tá? Mas a termoquímica não importa se ela vai tomar o caminho A ou B, importa só se ela vai chegar no mesmo produto. Então ela tomou o caminho A, chegou em CO2, tomou o caminho B, mas chegou no CO2, na termoquímica me importa o quê? Início e final. Se a gente está partindo do mesmo reagente, chegando no mesmo produto, não me importa, tá? Importa início e final. Mas o que acontece? A gente pode trabalhar com essas reações. Então, reparem que aqui, carbono mais O2 forma CO2, certo? Mas poderia acontecer o seguinte, carbono mais meio mol de O2 formar CO, que é um monóxido de carbono. E o próprio monóxido de carbono, no segundo momento, reagir com mais meio mol de O2 e formando o CO2. Reparem que se eu somar essas duas últimas equações, eu vou chegar no quê? Eu vou chegar na primeira equação aqui, ó. Quer ver? Tudo que eu tenho antes da seta eu coloco, tudo que eu tenho depois da seta eu coloco. Mas eu posso simplificar. Reparem só que você forma um mol de CO, mas na sequência você consome. Então você pode simplificar. Essas duas reações aqui é o que a gente chama de reações intermediárias, tá? Ou etapas da reação. Então ela vai ter um certo ΔH, vamos chamar aqui de ΔH1. Essa outra reação também vai ter um outro ΔH, tá? Que eu vou chamar de ΔH2. Então vamos colocar aqui, ó, reação 1. Opa! Reação 1 e reação 2, tá? Tomamos caminhos diferentes. Tomamos caminhos diferentes do que esse inicial. Então esse ΔH aqui, ó, é menos 393,5, se eu não me engano, tá? Vai aparecer o valor já já aí, mas eu tenho quase certeza que é isso, tá? 393,3. Acabei de pegar aqui. O que ocorre? Olha só, reparem que antes nos reagentes eu tenho 1 mol de carbono mais meio mol de O2 mais meio mol de O2. Dá um total de 1 mol de O2. Formando o que no produto? 1 mol de CO2. Reparem que eu cheguei na mesma equação, tomei caminhos diferentes, mas cheguei no mesmo produto. O ΔH desta última equação, que eu vou chamar de equação global, tá? Então isso aqui é a equação global e essas são equações, tá? Etapas intermediárias. Reparem que o meu ΔH da minha etapa global nada mais é do que a soma das variações de entalpia das etapas intermediárias, ou seja, ΔH1 e ΔH2. O que acontece muitas vezes, pessoal, nesse caso, por exemplo,
eu consigo determinar o ΔH dessa primeira equação, perdão, dessa segunda equação e dessa última, com mais facilidade. Né? A primeira fica um pouco mais difícil, por quê? Porque nem sempre carbono e oxigênio formam o CO. Às vezes ele forma diretamente o CO2. Tá? Mas aí, o que eu quero dizer com isso aqui? Né? Se eu passar o slide, eu vou ter valores. Então, ó, reparem que nesse primeiro caminho aqui, o meu ΔH é menos 110,3, tá? Quilojoule. E o segundo caminho é menos 283,0. Se eu souber os ΔHs da primeira e da segunda etapa, repare que se eu somar essas duas etapas, eu chego na etapa global, que é a reação que eu queria. Poxa, eu quero saber o ΔH dessa reação global. O que eu faço? Eu somo as variações de entalpia das equações 1, 2, 3, 4, quantas etapas intermediárias você tiver, tá? Olha, se eu somar então essas duas aqui, eu vou chegar no ΔH, que vai dar quanto? Menos 110 com menos 283 vai dar menos 393,3, perdão. Que é o mesmo valor que a gente chega experimentalmente. Então é isso basicamente a lei de Hess. A gente vai brincar com as equações vão ser fornecidas e a gente vai trabalhar com essas equações, tá? E olha que legal, né? O que eu sei, né? Que não importa o caminho, né? Eu vou chegar no mesmo produto. Eu estou partindo dos mesmos reagentes, tá? E estou chegando sempre no mesmo produto. Então tá aqui, ó. Reparem, carbono grafite mais O2 forma CO2. O ΔH 393. Esse é o caminho A, vamos supor. O caminho B, eu primeiro formo o CO, que reage de novo com o O2, formando o CO2. Importou? Qual o caminho que ele tomou? Não, o ΔH é o mesmo, tá? Então, para eu descobrir, ó, basta eu somar o ΔH da primeira etapa e o ΔH da segunda etapa, eu tenho da global. Então, é isso que a gente vai fazer, tá bom? E olha só que interessante, pessoal. Eu posso confiar nisso mesmo, né? Não tem problema nenhum. Porque tá aqui o que eu acabei de fazer, né? O que eu consigo perceber, né? Se a gente inverter a equação, né? Se eu inverter a equação, eu posso confiar que isso aqui é verdadeiro. Se eu inverter a equação, você inverte o sinal. É isso que a gente precisa saber. Ó, eu posso brincar com as equações. Então aqui eu tenho essa reação aqui, ó. Vou pegar essa daqui, certo? Vou pegar essa daqui, ó. O ΔH está expresso aqui. Beleza? Se eu inverter a equação, o que acontece? O produto vira reagente e a reagente vira produto, não é? Então eu vou ter CO2 formando 1 mol de carbono mais 1 mol de O2. O que acontece com o meu ΔH? Ele inverte o sinal. Então era menos 393,3, ficou mais 393,3. Pô, professor, quero somar essas duas então. Posso? Vai, soma aí. Carbono corta com carbono, 1 mol de O2 corta com 1 mol de O2, 1 mol de CO2 corta com 1 mol de CO2. Deu o que aqui? Zero, deu nada. Ops. Menos 393,3 com mais, zero de novo. O que mostra, então, né, que se eu simplesmente inverter a minha equação, a mesma, né, inverter a mesma e somar as duas, as mesmas aqui, ó, só que uma invertida da outra, a gente tem um resultado zero, ou seja, prova que o inverso é verdadeiro. Tá bom? Então, são coisas que a gente vai trabalhar com uma certa frequência. Então, eu posso inverter a reação que eu quiser? Pode. Basicamente é o seguinte, então. O exercício vai fazer o seguinte. Ele vai falar, eu quero que você chegue em tal coisa. Por exemplo, eu quero que você chegue em carbono mais O2 e forma CO2. Eu quero saber o ΔH disso. Mas aí, tá, como é que eu vou chegar nisso? Ele vai te dar as reações. Aí ele te dá essas duas reações. Você soma essas duas de tal forma que chegue nessa. Então você pode fazer o que com a reação? Você pode inverter ela, se você quiser. Só que lembra, se eu inverter a equação, o que acontece com o sinal? Inverte também. Outra coisa que eu posso fazer é multiplicar a equação. Então, ó, esquece esse detalhe aqui. Se eu dobrar esta equação, então ficaria o quê?
Então, ó, vou dobrar, vou multiplicar tudo por 2. 2 mols de carbono mais 2 mols de O2, formando 2 mols de CO2. E o meu ΔH fica quanto? Lembra que eu sempre falei para vocês? Poxa, se eu tenho um saco de carvão, libera uma quantidade de energia X. Se eu tenho 2 sacos de carvão, 2x. É o dobro. Então o que acontece com o meu ΔH? Também multiplica. Então, ó, reparem que eu multipliquei a equação toda por 2. 2 mols, 2 mols, 2 mols. Antes era tudo 1. O que acontece com o meu ΔH? Dobra também. Então ele vai aqui para menos, tem que ter ali o valor, 786,6 kJ. Só isso. Pô, professor, então eu posso inverter quando eu necessitar inverter a equação? Posso, só lembra de inverter o sinal. Posso então multiplicar a equação por um número qualquer, né? Mas eu multiplico todo mundo, inclusive o ΔH. Pode. Tudo isso para quê? Para que na hora que você soma as etapas intermediárias, você chegue na equação global desejada. E aí qual que é o ΔH da equação global desejada? É a soma de todos os ΔHs de todas as etapas intermediárias. É isso. Maravilha, né? Fácil, não é? Vamos para o exemplo, então? Vamos pegar um exemplo qualquer aqui e vamos brincar? É muito legal também. Vou apagar aqui rapidão e a gente já vai para o exemplo. Tem tempo ainda. Em 10 minutos dá para fazer uns 2 exemplos ainda. Então, ó, vamos lá. Diz o seguinte. Dadas as seguintes equações termoquímicas. Então, ó, vou só marcar aqui. 1 é NO mais meio mol de O2, formando NO2 e mais 13,5 quilocalorias. Ó, repare que ele não deu ΔH, hein? A gente vai ter que traduzir isso em ΔH, mas é facinho. A gente vai fazer junto. E a equação 2, meio mol de N2 mais 1 mol de O2, formando NO. NO2, desculpa. Menos 8,1 quilocalorias. Calcule o ΔH para a reação abaixo. Qual que é a reação que você quer chegar? Vou colocar aqui, ó. Meio mol de N2 mais meio mol de O2 formando NO. Ele quer saber o ΔH dessa equação. Tá. Pessoal, isso aqui é onde você quer chegar. O que você vai fazer então? Você vai somar essas duas equações para chegar nessa. Tá bom? O que você pode fazer com as equações? Você pode inverter elas, multiplicar por um número, enfim. É isso, agora é a estratégia, tá? Então eu sei que eu vou brincar com essas duas equações de tal forma que se eu somando a 1 e a 2 eu chego nessa, que está em vermelho. Então, ó, a dica que eu dou é o seguinte. Onde você quer chegar? Você não quer ter N2 no reagente, O2 no reagente e NO no produto? É uma dica. Onde que apresenta NO? Qual equação apresenta NO? A1. A1. Vamos fazer outra coisa primeiro? Vamos representar isso aqui como ΔH, fica mais fácil? Se você, além de formar o produto NO2, está também formando energia, então a energia está no produto, você está absorvendo ou liberando? Formou NO mais meio mol de O2, formou NO2 e mais calor. Calor foi perdido. Então isso aqui é ΔH negativo. Menos 13,5. Tá? Quilocalorias. Eu vou apagar agora. Só para ficar mais fácil. Pô, então, se aqui está negativo, eu poderia jogar para o outro lado da equação, né? Então, para o outro lado da equação ficaria positivo. Se eu tenho calor entrando nos reagentes, é sinal que está absorvendo. Então, esse valor de energia é um ΔH positivo, que absorve. Então, ó, equação 1, equação 2. Posso tirar? Pode. Tá lá. Pronto, ficou mais fácil agora de trabalhar, né? Vamos agora, estratégia.
NO só tem nessa equação, só na equação 1. Que é que eu tenho N2 e NO2. Ó. Então o que eu vou fazer? Tá? Como eu quero ele no produto, eu vou inverter a primeira equação. Vou inverter ela. Então, reagente vira produto, produto vira reagente. Então vamos lá. Ó. NO2 formando NO mais meio mol de O2. O que acontece com o meu ΔH? Inverte sinal. Então vai ficar mais 13,5 quilocalorias. Poxa, A2 então eu tenho N2 no reagente, beleza. O2 já está lá e o NO2 no produto. Mas eu não tenho NO2, professor. O que eu tenho que fazer? Então eu vou ter que cortar. Já sei que o NO2 eu vou ter que cortar. Na primeira equação eu inverti ela. Então o NO2 está no reagente. Então na equação 2 eu já tenho que manter o NO2 no produto mesmo, para eu cortar ele. Então eu vou só repetir, ó, meio mol de N2 mais 1 mol de O2, formando 1 mol de NO2. O ΔH aqui a gente acabou de descobrir que é mais 8,1, certo? Então, ó, vamos lá, vamos simplificar. 1 mol de NO2 no reagente, 1 mol de NO2 no produto. Cortei, certo? Pronto, eu tenho 1 mol de O2 no reagente, meio no produto. O que eu faço? Corto meio aqui e meio aqui. Vai me sobrar quanto? Meio. Pronto. Quem está no reagente? 1 mol de N2, está aqui. Meio mol de O2, meio mol de N2, meio mol de O2 e 1 mol de NO. Quanto que é o meu ΔH? É só eu somar esses dois. Então aqui vai dar 13,5 mais 8,1. ΔH, portanto, 21,6 quilocalorias. Tá lá. 21, resposta B de bola, 21,6. Positivo, né? Vai deixar em vermelho aqui, ó. Portanto, essa reação ela é endotérmica. Fácil, não? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa aqui. Não? Acho que não, né? Deu para entender, galera? Facinho, né? Acho que não dá tempo mais para o outro exercício, tá? Mas vocês podem tentar fazer aí. Então, ó, de novo. Pessoal, a termoquímica a gente termina por aqui. Então você tem algumas formas de determinar o ΔH da reação. Então a gente viu, né? ΔH, de fato, é variação da entalpia. Então entalpia final menos inicial. Tá? Então, quando você tem os valores das entalpias de cada um, ou seja, dos reagentes, dos produtos, de onde que eu vou tirar esses valores? Geralmente ΔH padrão de formação. Então você já sabe o valor de cada um. Aí você usa o ΔH mesmo, entalpia final menos a inicial. Beleza. Depois a gente tem ΔH padrão de combustão. Então energia liberada na queima de um mol de um combustível com comburente e tal. Regra de 3, bem simples. ΔH padrão de ligação. ΔH, então é o saldo. Quanto que você precisou absorver para quebrar e quanto que você liberou para formar. O balanço disso, ou seja, o saldo disso é o ΔH. Então você não faz mais entalpia final menos inicial. Você soma as duas. Quanto que entrou para quebrar, quanto que saiu para formar. Tem o ΔH. E, por último, lei de Hess, que é a gente trabalhando com as equações. Então eu posso inverter a equação. Lembrando que eu inverter a equação, eu vou inverter o sinal. Se eu multiplicar a equação inteira por um valor, ou seja, aumentando as quantidades, eu também multiplico o ΔH pela mesma proporção, né? Você soma as etapas intermediárias para chegar na global, que é essa daqui. Então, ó, reparem que a global é a que o exercício te pede, tá? Então não tem muito segredo não. Sempre faz isso, pessoal, só toma bastante cuidado. Termoquímica é super fácil. Eu sei que na hora da prova sempre há uma tensão maior, mas com calma a gente consegue resolver isso aqui tranquilamente. Beleza? Pessoal, grande abraço. Valeu aí, até a próxima semana. A gente começando aí com cinética química. Valeu!